De quanto sono precisamos? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, eu sou gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. São ações simples e diárias para evoluir do caos à leveza e ou trazer leveza para os inevitáveis momentos de caos. Hoje é dia de montar o treino semanal da primeira letra S do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para construir essa vida leve. Básicos eu vou repetir porque é necessário, é um óbvio que precisa ser dito. Essas ações básicas, elas precisam ser feitas todo dia, continuamente, micro passinhos por dia, para ir ajustando, tirando o que não serve mais, se acertando e mantendo certeza que você está indo para a rota certa dessa vida leve, dessa vida mais tranquila. E esse S é sono de qualidade. O sono é essencial para a vida, é essencial para a saúde e ele é necessário ser de qualidade, porque senão não é reparador. É um sono de sobrevivência também. E a vida leve ela não é de sobrevivência, é uma vida sobre viver, não sobreviver. É complicado, né? Isso, mas é de viver, viver bem. E nos capítulos anteriores, nós vimos uma essência que é: o sono de qualidade é parte de um ciclo circadiano saudável. Ciclo circadiano, cerca de um dia. Tudo o que você faz e deixa de fazer, a sua alimentação, a sua exposição à luz, a sua quantidade de estresse, e tudo mais o que você faz e deixa de fazer no dia, inclusive o sono. No áudio anterior, nós falamos sobre o jet lag social, que é o comum de sexta e sábado, ter horários muito diferentes e domingo também do que durante a semana. E aí a segunda-feira, você sempre está em jet lag social. Sempre tem esse desajuste, porque os horários de dia de semana são muito diferentes comumente, é o comum, é a diferença do comum e natural, diferente do que nos finais de semana e durante a semana. E falamos também sobre a síndrome de um sono insuficiente, já a OMS já classificou como uma síndrome mesmo. São pessoas que dormem menos do que o necessário com regularidade, que é isso, no final de semana ou de semana, com uma grande regularidade, tem uma privação crônica do sono. E sim, isso já é cientificamente comprovado, traz consequências no decorrer dos anos. No médio prazo já traz consequências. E hoje nós vamos nos aprofundar nos assuntos sobre o sono. Fênix é muito interessante, como ainda tem tanta divergência em tantas áreas da saúde, e o sono é uma delas. Tem muita divergência científica. Essa parte do cérebro, de como a mente funciona, deixa de funcionar, do inconsciente, ainda tem muita divergência científica. Tem algumas constatações, mas algumas questões elas ainda estão em aberto. Portanto, a resposta a essa pergunta, quanto sono nós realmente precisamos, não tem uma resposta simples. A resposta mais correta é um grande e desconfortável, porém verdadeiro, depende. Vários fatores influenciam nessa duração do sono: a idade, a genética, a motivação pessoal também. Já aconteceu com você, de repente, você tinha alguma coisa que você estava com muita vontade de fazer e você dormiu super pouco e acordou super bem com grande energia? Isso também depende. Ou se você tem um trabalho que você realmente é muito motivado a fazer, você também acorda com mais disposição. Então, são multifatores para esse quanto sono nós realmente precisamos. Porque o sono, ele é como o corpo, único para cada indivíduo.
e muda conforme as fases da vida. Quando eu atendia no estúdio que eu tive, e eu sempre fazia esses atendimentos individuais com as pessoas, eu tenho uma frase que eu sempre falava e eu continuo falando. Ninguém, porque eu acredito profundamente nessa frase, ninguém no mundo é capaz de conhecer o seu corpo como você mesma, como você mesmo. Então, você só tem esse corpo para viver essa vida, para interagir nesse mundo aqui. Então, viva esse corpo, sinta esse corpo, ele é único e a parte do sono ela é igual. Mas foi o que eu falei assim, tem alguns consensos, tem algumas pistas na ciência. Ele é feito pela média. Tem algumas pesquisas, aliás, como eu falei, tem várias pesquisas, mas na média, o adulto precisa de 7 horas e meia de sono. E o cálculo é feito em ciclos. Por que é 7 horas e meia? Porque são feitas em ciclos. Os ciclos são 4 fases do sono, que duram cerca de 90 minutos. Os ciclos são, primeira fase, é o sono leve, é um sono de transição entre a vigília e o sono. É mais ou menos 10% da noite se você fica nesse estágio. Que as ondas cerebrais, elas começam a desacelerar, a musculatura começa a relaxar. E é quando a gente dá aqueles choquinhos, você já percebeu? O corpo se move sozinho, dá aquela sensação de queda às vezes. E aqui a liberação de melatonina ela é mais alta. Desde o momento em que escurece, como eu já falei do ciclo circadiano, e vai aumentando, aumentando, aumentando até essa parte da noite. A segunda fase é um sono intermediário. Consolida-se por ser a maior fase que a gente passa da noite, 45% do período. É o período ainda que os movimentos dos olhos eles não se mexem. Nesse estágio, as ondas cerebrais elas ficam mais lentas. E essas ondas cerebrais elas são comparadas com quem pratica meditação. Elas oscilam. Sim, mas são muito mais eventuais essas oscilações cerebrais. E nesse estágio, a temperatura do corpo e a pressão sanguínea diminuem. E por que eu peguei justamente esse recorte? Porque ele foi um que fez analogia com o que nós estamos falando também de meditação. Não, mas para que meditar mesmo? Mas por que eu estou perdendo esse tempo? E aí eu vou aproveitar para fazer a costura. Como é que você tá, Fênix, com essa história de meditação, hã? Como é que tá para você? Tá fácil? Você já meditava? Você já medita? Você já queria meditar? Você já estava motivada? Ou tá desafiador? Ou você nem tá fazendo? E tá tudo bem qualquer uma dessas hipóteses, certo? Mas esse aqui é um dos motivos também da meditação. A meditação ela realmente altera profundamente as ondas cerebrais. A meditação ela cria esse espaço consciente. Aqui você está dormindo, você está inconsciente. A meditação ela cria esse espaço consciente. O cérebro consegue dar uma relaxada, o corpo dá uma desacelerada, o coração dá uma desacelerada e isso vai treinando ter esse espaço consciente. É isso uma das coisas que a meditação faz na prática. Dá para medir as ondas cerebrais da meditação, ela é completamente diferente. Quando a gente está trabalhando ou pensando em muitas coisas, as ondas cerebrais são caóticas mesmo. Eu não tirei essa foto, mesmo porque é uma foto mais complexa das ondas cerebrais. Mas imagina um monte de linha tudo caótica. Quando se está meditando, as ondas cerebrais elas ficam mais ordenadas, mais simétricas, justamente igualzinho a essa segunda fase do sono. E voltando para o sono, a terceira fase é o sono profundo, cerca de 25% da noite. Nesse estágio, o cérebro tem ondas muito lentas, e é aqui que é super difícil acordar a pessoa. Pode cair um mundo que você não acorda, mas é só 25% da noite. Mas se a pessoa acordar, ela pode ficar completamente desorientada por alguns minutos. Isso já aconteceu com você? Comigo já, várias vezes. É nessa fase que tem os episódios de terror e sonambulismo, que a pessoa não lembra de absolutamente nada. Por que eu falei isso aqui que eu me lembro? Que a gente vai falar sobre isso. Quando os meus filhos eram pequenos. Quem tem filhos passou por essa fase também. Parecia um zumbi ambulante. Eu passei por essa fase. É terrível, mas passa. E a quarta fase é finalmente o sono REM. As 3 fases anteriores é o sono não REM. E o que é esse REM? É uma sigla em inglês que fala que é o movimento rápido dos olhos. Você já viu uma pessoa dormindo e você consegue enxergar a pupila se mexendo para lá e para cá?
é isso, é o movimento rápido dos olhos. As ondas cerebrais, elas disparam, chegando mais ou menos à mesma velocidade do estado de vigília. E nesse estágio, as atividades cerebrais, elas estão em alta, a respiração sobe também, a pressão sanguínea também sobe. E os olhos se movimentam super rapidamente. E é nessa fase aqui onde nós temos os sonhos. E os sonhos é uma outra questão científica que não tem nenhum acordo. Todo cientista sonha, sabe que sonha, mas não sabe explicar. E tá tudo certo, porque é sobre a ciência, ela não tem resposta para tudo e principalmente ciência verdadeira, ela não dá uma resposta absoluta. Mas voltando para cá, essas 4 fases, elas são divididas em cerca de 90 minutos. E não necessariamente é fase 1, 2, 3, 4 e fica pulando 1, 2, 3, 4. Elas podem se alterar entre si, depende de diversos fatores. Algumas pessoas ficam realmente bem e funcionais dormindo de 4 a 6 horas. Mas tem outras pessoas que realmente precisam de 9 horas. Para ajudar a calcular os horários ideais de sono, vigília, considere essas seguintes dicas. Essa é a principal para mim que eu sempre falo. Ouça o seu corpo. Se você tiver alguns problemas de sono, insônia, dificuldade para dormir, ou muita sonolência, justamente o contrário, você precisa falar com um especialista. Isso aqui são só parâmetros gerais de uma pessoa que não te conhece profundamente, mas que tem alguma noção da área de saúde. Vá se aprofundar nisso, procure um especialista, ou então você mesmo pesquisa. Outra questão, examine o consumo de estimulantes. Cafeína, café, chamate, Red Bull, outros estimulantes. Se você consome isso durante o dia, pode guaraná, sei lá, catuaba, estimulantes. Isso afeta o seu sono. Que horário você está consumindo isso? Para que você está consumindo isso? Outra questão, entenda o nível de exigência corporal e exercícios físicos noturnos. Se você pratica exercícios físicos muito intensos à noite, é comum o seu corpo continuar acelerado por um tempo e isso atrapalhar seu sono. Só que também tem gente que pode correr uma maratona e consegue dormir bem. É individual isso. Ou se o seu trabalho, você é uma pessoa que precisa trabalhar muito em pé, uma pessoa que trabalha andando muito. O seu corpo tem exigências e necessidades diferentes. Outras condições, como gestação, como eu falei lá atrás, crianças com bebês, crianças com filhos pequenos, os meus filhos, eu tenho um filho de 6 e está agora com 6 e outro com 9 anos. Eles algumas vezes ainda acordam à noite. Algum terror noturno, algum susto, algum barulho que eles acordam, eles ainda chamam a gente à noite. E óbvio que isso afeta o nosso sono, mas faz parte das escolhas que eu e meu marido fizemos. Os níveis de energia, saúde física e humor geral podem ajudar a determinar quando dormir e acordar e quanto sono o corpo necessita. É o poder da autoobservação e da disciplina. Não tem escapatória, é autoconhecimento. E praticar, e se conhecer, e praticar, e testar. Não tem como fugir disso, Fênix. E na minha opinião, o que é o mais saudável? Eu não vi isso desta forma, eu vi quadradinho. Ah, são ciclos de 90 minutos. Ah, 7 horas e meia de sono. Só que na prática, o que eu percebo para mim é que oscila conforme os ciclos da natureza. No inverno, há uma tendência. Eu sinto uma necessidade de dormir um pouco mais. E na primavera e no verão, conforme os dias vão ficando mais longos, eu sinto uma necessidade natural de dormir menos. Eu consigo acordar perto do sol raiando sem despertador e eu consigo acordar bem, dependendo de como foi a minha rotina nos dias anteriores. Esse é o natural para mim, Suzane, acordar perto do sol nascente. Só que o sol, ele varia no verão de nascer perto das 5 horas da manhã e no inverno ele nasce 6 e tanto da manhã. Tem uma grande diferença. Eu não acho igual, essa é minha opinião.
E você comece a observar também os ciclos da natureza, como que as estações do ano influenciam o seu sono, quando o dia está mais chuvoso, quando o dia está mais sol, como isso interfere a sua relação de sono-vigília. É o que eu faço. E aonde que eu pretendo chegar? O que que eu estou construindo na minha vida? Eu quero conseguir dormir perto do sol se pondo e conseguir acordar próximo do sol nascendo. É o que eu estou construindo para minha vida que eu vou achando mais saudável. Mas é uma construção e eu vou dependendo de diversos fatores. E na prática, Suzane, qual que é o treino para ajustar ou azeitar essas engrenagens da vida leve? Se você estiver descansado, descansada, e se o seu cotidiano, o seu dia a dia, fosse sem estresse e sem excessos, quanto tempo de sono você precisaria? Essa pergunta ela é muito, muito desafiadora. Ela não deveria ser, mas ela é. É um óbvio que precisa ser dito. Quanto tempo de sono você acha que você precisa em condições normais de temperatura e pressão? Você não está estressado, você não comeu em excesso, você está bem. Será que você precisa realmente acordar depois que o sol nasce? Ou você acordaria perto do sol nascer? Ou você precisa dormir realmente muito tarde? Eu estou falando de precisar estar acostumado, é diferente. Então, na prática, vá percebendo essa sua necessidade. A necessidade real quando você não está estressado, mas a necessidade também do dia a dia. E você, que tipo de sono você quer construir? O que você pode começar a fazer? Pensa, eu falei a minha construção, o que que eu quero construir. E você, o que que você quer construir? O que que você quer para sua vida? E o que que você pode ir fazendo? Sempre vou falar no gerúndio. O que você pode ir fazendo hoje para chegar lá? E se tiver grandes diferenças no seu horário de dormir entre o final de semana e durante a semana, eu estou repetindo essa questão. O que que você pode ir fazendo para melhorar? Vá ajustando e buscando ter horários mais parecidos de forma comum de dia de semana e de final de semana. E vou repetir, os crimes noturnos precisam realmente valer a pena. E aí, quem é que quer ter esse sono que funciona para você, a quantidade que funciona para você? Quem quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.